Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação de qualidade para você e ações de responsabilidade social que impactam na sociedade, no Brasil e no mundo. E hoje um tema que me agrada bastante. Nós estamos entrevistando o professor Jefferson Patrocínio, do projeto social Flor de Lótus, que dá aula de reforço para uma comunidade de 15 mil habitantes, onde ele reforça os cursos de português, de matemática, essas cadeiras todas, para crianças que precisam desse reforço, dado inclusive o problema da pandemia. Professor Jefferson, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo o nosso trabalho e a nossa ação. Bom, inicialmente, enquanto nós testávamos o áudio, você falou uma coisa que eu gostei muito. Você se formou em tecnologia, é isso? E depois você se formou pedagogo. Fala um pouquinho sobre isso. Eu era analista de sistemas, né? Fui por muitos anos, né? Mais de uma Aham, década aí fazendo análise e depois eu me apaixonei trabalhando em uma escola. Eu sim. me apaixonei pela pedagogia e descobri aos 44 anos, ali aos 45 anos, por que que eu estava aqui. Então, era para cuidar da educação das crianças. Legal. Ou seja, no passado a gente dizia que é ter giz na veia, então você é bem isso mesmo, né? Na essência. Ah, Jefferson, por que o projeto chama Flor de Lótus? Então, foram duas ideias que surgiram na minha cabeça ao mesmo tempo, né, para o nome do projeto. Eu sempre quis e ainda pretendo ter um dia o meu colégio, a minha escola, né, se o universo permitir aí, eu vou conseguir aí, nós vamos chegar nisso daí. Eu sou budista de Nichiren Daishonin, e também tem a ver com isso. Por que a flor de lótus? A flor de lótus, ela só nasce na lama. Então, eu acho que, assim, fazendo um comparativo com o momento que a gente está vivendo, tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa triste, algo de bom a gente tem que transformar ali. Dessa lama toda tem que nascer algo bonito. Por isso que a gente associou o nome, né? Eu associei o nome do projeto Flor de Lótus. Bom, você já deu um introito para o programa, mostrando bem o seu caráter, sua personalidade, né? E você, e você está de parabéns. E o que o projeto faz? Ele atende as crianças de que maneira? Então, a princípio, eu sempre gosto de frisar isso, porque no começo não adianta a gente tentar começar numa dimensão muito grande. Então, o que eu fiz? Estou focando nos moradores do condomínio São Cristóvão. Né? Nós sabemos que com a pandemia, desde o ano passado já, as crianças têm muita aula EAD, ou às vezes, como eu percebo, né, no ensino público, nem aula EAD eles têm. Os professores passam por WhatsApp as disciplinas, as matérias, e o aluno tem que se virar. Quem que vai explicar? Quem vai orientar essas crianças? Então, existem muitas crianças com dificuldade de adaptação no ensino remoto. E também, vindo junto com isso, existem muitos pais que estão numa dificuldade financeira muito grande e não conseguem pagar uma aula particular para essas crianças. Se você perceber hoje, para uma criança ter um deslanche melhor aí com essas aulas particulares, elas teriam que ter umas 8 ou 10 aulas particulares por mês. E tá numa média de uns R$ 30, R$ 40, depende do professor, depende do local, né? E um pai não vai ter condições de pagar R$ 400 em aula particular para essa criança. E eu percebi isso porque eu tenho um filho em casa na idade escolar. Ele tem 11 anos, então até o ano passado ele estava no quinto ano. E eu percebi todas essas dificuldades, tanto como professor como aluno. E, gente, eu resolvi fazer isso, né? Oferecer a esses pais que não têm condições e essas crianças que estão com dificuldade. O projeto social, ele até traz pessoas que têm condições,
de pagar uma aula particular. Só que eles não entram como particular. Ah, meu filho terá uma aula particular. Eles vão entrar como apoiadores. Está faltando caneta para o quadro branco? Esse pai vai comprar. Ah, nós vamos fazer as camisetas para identificar as crianças? Esse pai vai comprar. Entendeu? Então, é assim que a gente está fazendo. A gente vai fazer, transformar esse recurso que entra, não para pagar professores, porque isso é um trabalho voluntário, mas sim para reverter em benefício para o próprio projeto. É interessante que a essência da palavra amador, né, está, na verdade, estava vinculada no passado às pessoas que produzem algo com amor, né? Então, na verdade, você é a essência do professor amador, porque você não está fazendo da sua vida profissional isso, mas está colocando o seu conhecimento, o seu tempo à disposição. E para fazer isso, você está usando uma escola, né, que é o Colégio Pestalozzi, dentro do condomínio, ou seja, você está de forma presencial atendendo as crianças, é isto? Isso é importante frisar. Isso que nós estamos fazendo é forma presencial, porque, como dizem por aí, é chover no molhado. Não é adiantar eu dar uma aula de recuperação, uma aula de conteúdos EAD. Se a criança Certo. justamente precisa de um reforço porque ela tem dificuldade, então tem que ser presencial. Estamos Lógico. respeitando todas as normas de saúde, não são mais do que 8 crianças por turma, que ficam bem separadinhos na sala. É uma sala Sim, ampla, bem sim. arejada, com álcool gel, máscara. Então, na hora do intervalinho deles também ficam só 2 em cada mesa, um em cada lado. Porque, assim, nós não queremos colocar nem os professores, os voluntários, e nem as crianças em risco, nem muito menos a família deles. Sim. Você atende alunos do Fundamental 1, né, que vai de 5 anos, do primeiro ao quinto, né? Tá. E os pais levam as crianças lá e ficam lá fora esperando? É esse é essa a dinâmica? Então, alguns pais, eles assinam autorização que o filho chega e vai sozinho, principalmente aquelas crianças do quarto e quinto ano, que já têm 9 e 10 anos de idade. Sim. Mas a maioria levam as crianças, eu fico lá na porta, ou a própria recepcionista do Da colégio, escola. os recebe, Sim. afere a temperatura, passa o álcoolzinho na mão lá, tudo direitinho, e vão embora. Aí na hora da saída, os pais esperam lá fora. Sim. Quem tem autorização vai embora sozinho. Quem não tem, tem que esperar lá dentro. Essa é a sua primeira experiência como voluntário no trabalho, assim? Eu já trabalhei antes, foi em 2014, com o projeto social do Pestalozzi. Eu já tinha feito isso, mas era assim, eram ações separadas. Elas não tinham, não era interligado e era sazonal. E acontecia aqui, não saberíamos se ia acontecer novamente aquele tipo de ação. Já envolvi organizações de proteção de animais, a casa de acolhimento infantil, algumas ações assim nós tivemos esporádicas, né? Montar um bazar, né, beneficente e por aí vai. Mas não era um projeto que ia seguir, entendeu? Sim. Você fazia parte de uma história e agora você está construindo uma história. A pergunta é motivada pelo seguinte: como é que você está vendo a reação dos pais e que tipo de impacto você acha que está levando para a sociedade e no seu entorno, pelo menos? Então, eu já recebi, se você, quem quiser pode acompanhar o nosso Facebook, o Instagram, os grupos de WhatsApp daqui do condomínio. Eu fico muito feliz, eu nem gosto de falar muito disso não, mas eu recebi muitos elogios, muitos. Alguns me comoveram, como uma mãe falando que o projeto é uma luz no meio de tanta escuridão. Outras mães que estavam desesperadas. Eu tenho casos de mães ali que as crianças perderam os avós recentemente pela Covid, com um mês de diferença. Então a criança também está
bem, né, atrapalhadinha, abalada, e a mãe também agradeceu muito a gente estar acolhendo, porque não tem condições. Enfim, são tantos relatos, tantos depoimentos que você percebe, e o que eu costumo falar para todo mundo é agradecer muito por esse carinho, porque por essas palavras a gente sabe que está no caminho certo. Muito legal. Você me perguntou sobre a intenção do projeto mais para frente. A gente começa pequeno, né, que eu falei para você. Só que a minha intenção é sair daqui do condomínio, né? Quem sabe ter um apoio, principalmente, né, quem sabe em algum político que seja tocado aí no coração Tá difícil. E no pensamento, a gente montar uma escola, de repente, para todo o entorno aqui da comunidade, não só a comunidade de São Cristóvão, né? Que fica em Osasco. Que fica em Osasco, no interior de São Paulo. Por que não atender Osasco Grande São Paulo? Sim. Vamos sonhar alto. Sim. Sonhar não paga nada. Né? E essa é a minha intenção. Né? Mas eu sei que a gente tem que começar, agora está assim, está começando a ficar um pouco mais difícil, que nós precisamos de mais professores voluntários. Hoje para ministrar as aulas, sou eu e a professora Silvana, né, que, aliás, quero agradecer muito o apoio dela aqui, deixar registrado, tá? Só que eu poderia ter mais uma turma, mais 30, 40 alunos, né? Só que eu não tenho a mão de obra para isso, então eu precisaria muito da ajuda deles. Bom, o gostoso para mim produzir programas como uma entrevista com uma pessoa tão nobre, tão importante, é porque as ideias ficam aqui encaraminholando, né, na minha cabeça. Você está falando, eu estou aqui, né? Eu vou entrar em contato com uma associação de Osasco, tá? E vou solicitar uma classe para você, tá? Uma sala legal e o programa Sustentabilidade vai dar todo o apoio que for possível para nós avançarmos nesta tua ideia. Você não tenha dúvida disso. Isso não vai ficar... Não, feliz estou eu de te entrevistar, cara. Então, assim, nós vamos para cima nisso. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, então, porque você citou, e assim, é comovente receber um aluno que perdeu os avós, né? Você consegue relatar qual é o padrão comportamental das crianças antes e depois do Covid? Qual é a diferença? Se existem diferenças? Fala um pouquinho sobre isso no emocional da galera. Então, nesse caso específico, eu não tenho um comparativo, porque eu não conhecia a criança antes. Mas, assim, eu sei que... vamos falar um padrão. O padrão, assim, quando a criança tem uma perda muito grande, inclusive tem um outro lá que perdeu o pai pela Covid também, a criança fica dispersa, ela não tem ânimo, não quer estudar, não consegue prestar atenção, não que tenha alguma patologia, nada disso, mas é aquela situação que ela está vivendo e ela precisa ter todo apoio para poder deglutir aquele sentimento, aquele tempo, e esse apoio tem que ser muito bem dirigido, porque senão a gente deixa a criança, ou a gente mesmo pode fazer um estrago ali, que depois vai demorar muitos anos para reverter. Porque a cabecinha da criança, ela está absorvendo tudo muito rápido, e ela pode digerir isso daí de uma maneira diferente, de uma maneira errada. Mas e o professor, o pedagogo, ele tem que ter essa sensibilidade de entender o momento da criança. Cada criança tem seu tempo, né? Não é porque a gente percebe isso desde de quando é criancinha, quando é nenê. Uns aprendem a andar com 1 ano, outros aprendem a andar com 8 meses, outros aprendem a andar com 1 ano e meio. Falar também. Então, cada um tem o seu tempo. É óbvio que a gente tem que seguir um padrão. Não pode nem passar muito dessa curva e nem ficar muito aquém. Mas a gente tem que entender porque cada situação vai levar a um desenvolvimento diferente. E essas situações que nós estamos falando, que você me perguntou, elas requerem muito mais atenção. Você quer dizer que existe uma certa tensão e preocupação dentro da sala de aula no geral, né? Mesmo para crianças que você não conhecia, quer dizer, você deu aula, você dá aula há um bom tempo
e você deu aula antes do Covid, quer dizer, há uma diferença comportamental, então, desse mal-estar dentro da sala, digamos Sim, assim. tem. Em relação ao momento que nós estamos vivendo, o Covid e as perdas, sim, tem uma diferença. O clima é diferente na Sim, sala de aula. E o professor que não tiver essa sensibilidade acaba não entendendo. Pode até confundir, às vezes, com uma patologia. E o protocolo obriga você a ficar de máscara para dar aula? Como é que é Sim, isso? É? as crianças de máscara e eu de máscara também. Deve ser muito estranho, né, Jefferson? Porque ficar todo mundo de máscara, quer dizer, imaginar que o clima é o mesmo é duro, né? É mais difícil para mim ministrar uma aula dessa, porque não sei se você já teve aqueles professores de cursinho que dançam, brincam, falam, dá risada. Sim, sim. Eu falo que não é uma aula, é um show, né? Eu dou uma aula e um show. Mas eu me expresso muito no rosto, o sorriso. Aí só sobrou para mim o olhar, não sobrou mais Sim, nada. E o tom da sim. voz. E você, como professor, está precisando desenvolver, então, uma aptidão do olhar diferenciado, se você assim me permite perguntar? Quer dizer, como expressar um sentimento por cima Através de um do olhar. pedaço. Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, ao mesmo tempo que é interessante, é gratificante porque você vai aprendendo novas formas aí, descobrindo dons que você tinha e estavam escondidos. Mas eu vou falar para ao mesmo tempo também é um pouco assustador de imaginar que isso vá perdurar aí por anos e anos, entendeu? Isso me preocupa um pouco. Nós que vivemos muito o antes, é diferente para uma criança que está chegando aí no mundo, está com 5, 6, 7 anos, ela sente a mudança, mas ela se adapta muito mais fácil. É diferente de nós que já somos um pouquinho mais maduros, Sim. vivemos muito a época antes até dos computadores, tudo que era manual, então para a gente é muito mais difícil se adaptar, né? Eu vou falar para isso me... Não assustar não seria bem a palavra, mas me preocupa Sim. bastante. Tá claro, tá claro. Você se manifesta, por sinal, com uma clareza absoluta, né, daquilo que você sente e você consegue retratar para o nosso público com perfeição. E aqui, então, me faz refletir o seguinte: se você está numa sala de aula para levar esse reforço para as crianças no campo emocional e no campo educacional, como que é a organização disso? Porque um está com deficiência em português, outro em matemática. Como é que você distribui esta demanda que deve ser imensa? Tá, eu vou explicar um pouco sobre a grade primeiro, né, Sim, que eu dou sim. aula, para no final a gente conseguir entender como que é isso daí. As aulas elas são separadas por série e por dia. Como assim? Segunda-feira é o primeiro ano, terça-feira é o segundo ano, quarta-feira é o terceiro ano, assim por diante até sexta-feira o quinto ano. Então cada dia é uma série. Aí você pega, por exemplo, uma criança que está no segundo ano, que ela teve que passar pela etapa da alfabetização e letramento. Ela está no segundo ano agora, em 2021. Então, ela aprendeu a ler em 2020 com aula EAD, ensino à distância. É A difícil. maioria não conseguiu. Aí eu não estou querendo falar mal, não é isso, mas eu preciso apontar. A maioria dessas crianças vem do ensino público. Sim, E a maioria dos professores do ensino público, não vou generalizar, porque eu sei que existem sim. excelentes professores Não, aí. tá claro, sim, Como em sim. qualquer profissão, tem os excelentes e tem os razoáveis. Sim, Mas existem muitos professores que não dão nem aula EAD, como a gente sim. comentou ali atrás, né? Só joga a matéria e o aluno tem que se virar. E não só no ensino público, também no privado, por que No não, né? privado também, Sim, eu não estou falando isso porque eu só acompanhei, os pais falam para mim, chega isso sim, até. sim. Então, esse aluno que fez o primeiro ano passado já teve uma deficiência. Às vezes o aluno está alfabetizado, mas não está letrado. Não, ele sabe o alfabeto, mas não sabe ler, não sabe fazer interpretar um texto, né, um enunciado. Aí o que eu faço? O que nós fazemos? Aí vou responder a sua pergunta.
por exemplo, essa criança teve dificuldade. Tem alunos que estão lá no segundo ano que eles não precisam fazer isso. Mas no caso desses que tiveram muita dificuldade, eles vão na terça-feira, que é o dia da aula deles, do segundo ano, mas nós orientamos aos pais para pedir para ele ir no reforço do primeiro ano também. Porque além da gente fazer o reforço do segundo ano, o que ele tem dificuldade, nós vamos fazer resgate daquilo que ele não aprendeu, que foi deixado para trás na hora do letramento, na hora da alfabetização. E porque se a gente não fizer essa ligação, ele vai chegar no quinto ano, como eu tenho alguns casos no projeto, alunos do quinto ano que são só alfabetizados, eles não sabem ler, eles são copistas, entendeu? No quinto ano. E aí, esses eu tenho que pedir para os pais para ele vir desde segunda-feira até o quinto ano, na sexta-feira. Ou seja, ele vai todos os dias. Tem que ir, precisa. Sim. Por quê? Aí eu falo que eu tenho muitos professores que querem laudar, né? Nós não somos psicólogos, não somos neurologistas. É lógico, a gente sabe diferenciar um aluno que tem alguma patologia de outro que não tem. Mas, para poder fazer isso, primeiro eu tenho que acabar com todas as possibilidades de que aquele problema foi lá na frente, que se eu arrumar, ligar ou desligar uma chavinha lá no primeiro ano, ele vai clarear a mente e vai entender tudo. Só que ele precisa fazer esse processo. Né? Eu estou aqui pensando, né? Eu estou assim, maravilhado de ver a sua percepção das coisas, né? E o teu despreendimento em prol da sociedade, e justamente o Pestalozzi, que você está numa escola pestalozziana, ele também se formou ou formou gerações assim. Você tem alguma, digamos, algum caminho, os teus pensamentos com relação à educação, tem o estilo pestalozziano, outro tipo de pensamento? Fala um pouquinho sobre você agora. Tá. Eu sempre achei, independente, eu não tenho como não tocar, né? Falar da minha formação, preciso falar da minha formação religiosa, espiritual. Né? Eu sempre fui muito interessado em saber o porquê, aquelas velhas perguntas: por que estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos. Hoje eu sei que não me interessa saber de onde eu vim, não me importa saber para onde eu vou. O que importa para mim é o agora, o que eu estou fazendo agora. E fazendo pelos outros, não fazer por mim. Essa questão, essas questões dentro da minha cabeça, eu já resolvi. E eu me perdi um pouco aqui nas minhas ideias, né? Mas você pode refazer a pergunta final, por favor? Não, ótimo, eu achei ótimo, eu adoro isso. Eu estava dizendo o seguinte, existe o pensamento pestalozziano, né? E existem os orientadores educacionais que formaram o teu saber, né? Você teve alguma escola específica? Tem várias, tem mais de uma. Eu já vi que a tua formação espiritual é uma formação acadêmica grandiosa. Agora vamos à formação acadêmica, a tua visão acadêmica de fato, né? Então, eu estudei eu me formei na Unimes. O que é a Unimes? O que é é a Unimes? Universidade Metropolitana de Santos, Tá. né, em pedagogia. E lá, assim, eles não direcionam a sua forma de educar ou de trabalhar, lá não é baseado em cima de ideias, né, de algumas pessoas ou de alguns estilos, né, vamos dizer assim, de dar aula ou de prestar educação. Eles te dão um leque de pessoas, né, de psicólogos, de educadores, e você, naturalmente, você vai seguindo o caminho. Era isso que eu ia te responder. Eu não peguei ninguém como o meu mentor, o meu orientador, né, meu guru da educação. Eu fiz um apanhado do que eu achei que era válido em cada momento da educação, em cada pessoa,
e excluir aquilo que eu não concordo, porque eu não sou obrigado a gostar de Paulo Freire 100%. Só que tem coisas que eu não concordo. E por aí vai. Cortella, adoro Cortella, né? Só que também não concordo com tudo que ele diz. Eu não sou obrigado. Eu acho que essas diferenças e esse retalho que a gente vai montando que enriquece cada vez mais. Eu achei a tua resposta muito linda, na verdade, porque as pessoas hoje em dia estão ou é A ou é B, e esquecem que o mundo é construído de tantos pensamentos diferenciados, né? E você dá um exemplo disso colocando a sua dedicação como exemplo e não que pensa A ou B. Eu acho isso maravilhoso. Infelizmente, nós já estamos chegando no final do nosso programa. É uma pena, uma delícia, tá? Mas aqui eu vou reafirmar o compromisso de colocar, eu vou entrar em contato com uma entidade de Osasco e vou solicitar uma sala maior e com o apoio das condições sanitárias necessárias para que você consiga estender essa atuação maravilhosa, que é um exemplo de sociedade saudável a ser construída. Parabéns, Jefferson. Eu estou muito feliz de te entrevistar, saiba disso. Deixa as suas despedidas aqui. Fico emocionado, então. Muito obrigado. Então, o que eu quero é agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de expor, né, a nossa ação. Quero agradecer também as pessoas que estão trabalhando junto comigo para que isso seja um sucesso e para que cresça cada vez mais. E quero fazer um apelo para quem puder nos apoiar no projeto, que entre em contato aí comigo, entre em contato com a gente ou com você. E eu aguardo, né? Eu acho que juntos nós, como dizem, né, seremos mais fortes cada vez mais, tá bom? Muito obrigado a todos. Entrevistamos um exemplo de pessoa que tem o lado espiritual à frente do lado material, trabalhando em prol da humanidade, do crescimento do cidadão de uma sociedade. Professor Jefferson Patrocínio, do projeto social Flor de Lótus. Até breve.